Tem comunista na maçonaria? Eu sou José Alves, mestre maçom, comento a respeito de maçonaria universal. Esta semana, um maçom me perguntou: tem comunista na maçonaria? Uma pergunta como esta me parece provocativa, até porque nós estamos passando por um momento de transição política de um governo recente que assumiu e que naturalmente são opostos em suas condições naturais de partidárias, e então isso nos parece bastante até agressivo de uma certa forma em se fazer tal colocação. Admito a curiosidade de muitos irmãos e de muita gente em relação à maçonaria. Mas vamos começar logo desmistificando algumas coisas. Maçonaria é uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica, educacional, fraterna e que naturalmente não tem nenhum vínculo, nem tampouco apoia qualquer política partidária, qualquer segmento político partidário. O que a maçonaria faz, na verdade, é estimular a sua população maçônica, os irmãos, a desenvolverem uma política coerente dentro dos meios sociais para que não haja conflitos, para que não haja intrigas, para que não haja nenhum tipo de dissabor na relação entre os maçons e entre a população. É visto e é natural que a maçonaria sempre esteve presente nos momentos históricos e políticos do Brasil, desde desde a independência do Brasil, que é exatamente a época em que a maçonaria nasce no Brasil, que nós já temos grandes nomes de maçons, grandes nomes, grandes figuras políticas, inclusive, como nós temos José Bonifácio como o patriarca da independência, que já começa aí com política no Brasil, e naquela época então formou-se já um conceitual sobre isso, e estivemos presentes em várias ocasiões, na Revolução Pernambucana de 1817, em outras revoluções que tivemos pelo Brasil, e que, na realidade, a presença dos maçons ela é muito forte na situação política do Brasil. Porém, é preciso que se tenha a consciência tranquila e absoluta que a maçonaria não apoia nenhum partido político, nenhum segmento político, de maneira nenhuma toma parte em qualquer decisão que seja de ordem política no Brasil. Então, deixamos isso claro, principalmente com relação à maçonaria tradicional. A maçonaria tradicional, que naturalmente são as três potências reconhecidas, regulares e tradicionais que temos no Brasil. Evidentemente, temos mais outras potências, as potências liberais, as potências mistas, as potências femininas, e que naturalmente isso aí converge uma quantidade de aproximadamente umas 200 denominações políticas. Mas a maçonaria tradicional não se envolve com política, embora em seus quadros tenham muitos políticos de renome importantes, tudo isso. Isso para ficar claro que maçonaria não tem nada a ver com política, não apoia política, não se envolve com política, porém apoia naturalmente os membros como pessoa física que tem direito às suas ideologias políticas. Isso é fato. Então vamos voltar agora para a questão da pergunta. Tem comunista na maçonaria? Veja bem, vamos entender o seguinte: nós hoje vivemos um
partidarismo no Brasil. Nós temos 31 partidos políticos que interagem em nossas câmaras, no governo de uma forma geral, no Congresso. São 31 partidos. Dentre esses partidos, nós temos o PCdoB. O PCdoB é o Partido Comunista brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, só para que vocês tenham ideia, ele tem nos registros oficiais do Tribunal Eleitoral 12.500 filiados. Então a gente precisa desmistificar também uma coisa: o que é política e o que é politicagem. As pessoas que estão, e eu não acredito, em minha opinião pessoal, que 12.000 inscritos lá sejam vândalos, sejam pessoas desprovidas de conhecimento, de intenções. É o povo brasileiro que tem direito a suas opiniões e ideologias políticas. Então, não podemos estar confundindo comunista como sendo uma escória, como sendo alguém que é pernóstico, que é vândalo, que é desordeiro, que é corrupto. Não é assim que se avalia a política. A política se avalia cada qual dentro das suas opiniões, que são levadas às mais diversas assembleias, nos municípios, nas câmaras municipais, nos estados, nas câmaras estaduais, e no governo federal, na Câmara Federal e no Congresso Nacional, nas duas câmaras que a gente tem lá. E dali saem as decisões através do Poder Legislativo, que é a representação do povo brasileiro em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal, que tem suas opiniões que são refletidas através dos membros que compõem as câmaras e o Senado e que representam o povo brasileiro. Afinal de contas, todos eles estão nessas posições de vereadores, deputados, senadores, porque nós brasileiros o colocamos lá. A questão de partido A ou B estar em ascendência, estar ocupando posto, isso é uma questão de decisão política que é tomada nas devidas proporções, de acordo com o desenvolvimento de uma política nacional, que realmente um brasileiro não toma partido, mas ele toma partido e tem direito de, na próxima eleição, se não concordou com as atitudes dos seus candidatos, não vota mais neles. Mas isso é preciso que nós tenhamos esse entendimento. O Partido Comunista do Brasil, brasileiro, ou comunista de uma maneira geral, não é sinônimo de cafajeste, de pessoas sem índole, sem nada disso. Tem gente boa também em todos os partidos. E temos no Brasil o seguinte: são partidos de direita, partidos de centro-direita, partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, entendeu? Então, em todos esses partidos são correntes políticas. A análise fria e clara deve ser no sentido de respeito, e quando não se gosta, não se vota mais naquela pessoa, ou naquele partido, ou naquela agremiação política que está atuando. Então é preciso saber disso, porque simplesmente hoje a gente tem meios sociais que na realidade é enxovalhado por uma quantidade de críticas verdadeiras, críticas falsas, opiniões que as pessoas têm direito, sem sombra de dúvida. Quem é de direita tem opiniões de direita, quem é de esquerda tem opiniões de esquerda, mas isso aí não é algo que a gente possa macular. Voltando à maçonaria, a maçonaria nada tem a ver com posicionamentos políticos de qualquer pessoa. O que a gente precisa entender na maçonaria, que a maçonaria é uma instituição que congrega homens da melhor qualidade para torná-los melhor. Isso é o que a maçonaria tradicional faz. Então ela realmente procura bons homens com capacidade de interagir na sociedade, homens que têm condições de melhorar. E então
a gente trata de melhorar homens bons. Por que nós dizemos isso? Porque para entrar na maçonaria, a maçonaria não está interessada nem em dinheiro de ninguém, como acontece com algumas situações aí. Maçonaria é alguma coisa que a pessoa é convidada para ingressar. Para ingressar é preciso que tenha condições para ingressar. Uma das condições é que ele tem que crer num poder, num princípio criador. Então, numa entidade que criou o mundo, que seja isso, então, que a gente chama comumente de Deus, e na maçonaria chamamos de o grande arquiteto do universo. O que a maçonaria, que também não é religião, ela prega é que as pessoas têm que ter uma crença num ser superior, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, e que as denominações religiosas chamam do jeito que quiser. Então, nós temos na maçonaria católicos, adventistas, evangélicos, presbiterianos, a gente tem pessoas de matriz africana, nós temos na religião budistas, nós temos na religião judeus, nós temos todas as linhas. O que é exigido dessa ordem milenar chamada maçonaria é que a pessoa tenha uma crença em Deus. Se não tiver uma crença em Deus, não vai entrar na maçonaria. A maçonaria não é lugar para ateu, é lugar para quem tem uma crença num ser superior e que acredita exatamente na imortalidade do seu espírito, da alma, do espírito da pessoa humana. Então é isso. E outra coisa, para entrar na maçonaria, se você quiser entrar no curso de engenharia, você faz um vestibular, paga e entra. Se você quer ser um médico, faz faculdade de medicina e entra. Se você quer ser um agrônomo, também faz a faculdade e entra. Na maçonaria, para entrar, você precisa ser convidado. E ao ser convidado, você vai passar por entrevistas, você vai passar por uma investigação para ver se você reúne condições para participar da maçonaria. Se não for assim, a maçonaria tradicional não vai aceitar você. Embora nós temos conhecimento que por aí gera-se maçonaria virtual, maçonaria online. Isso aí, como em todos os campos da vida humana, existem as maneiras, os desvios, as coisas erradas, as falcatruas, as coisas que são inevitáveis para as pessoas de má índole. Então tentam muitas vezes enganar uma população que às vezes até tem vontade de ingressar na maçonaria. Se a pessoa tem vontade de ingressar na maçonaria, procura um maçom e conversa com ele. E então ele vai verificar. Se ele for um maçom de uma potência tradicional, ele vai investigar você, vai conversar e vai lhe dar a oportunidade de entrar se você tiver condições. Então é por aí que a gente vê. Com relação a comunista na maçonaria, isso vai a critério do entendimento de quem pensa no que é comunista. Se pensar em comunista como sendo um membro de um partido que está interessado na melhora do país, é isso que esperamos que aconteça. Mas se a pessoa tem aquele conceito de que comunista é alguém desvirtuado, é alguém que não presta, é alguém alijado da sociedade, então primeiro não sabe nem o que é política, quanto mais identificar o que é uma pessoa que tem exatamente a sua ideologia voltada para o povo, voltada para o desenvolvimento de melhorias na vida do ser humano. Essa é uma concepção que eu passo para que vocês possam realmente analisar, criticar. Agora, façam o seguinte, deem o seu like neste vídeo, se gostarem ou não, deem suas opiniões, nós somos abertos à opinião e estamos aqui à disposição de todas as pessoas para responder as perguntas que nos forem formuladas. O nosso canal, a Maçonaria em Evidência, precisa ser fortificado na medida em que você
avalia e os nossos vídeos, avalia o nosso conteúdo e realmente se agrada dele. E se isso assim acontecer, eu espero vê-los em um próximo vídeo para que a gente possa esclarecer cada vez mais a população, dentro da concepção de que a maçonaria não é nenhuma instituição secreta. Ela é uma instituição discreta, com capacidade de atender aos anseios sociais. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.